as nossas mentes e os nossos corações. Ou não, só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Nós glorificamos e exaltamos o Senhor na beleza, na maravilha da sua santidade. Só o Senhor é santo e perfeito. Sê conosco, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as nossas fraquezas. O Senhor sabe e conhece que nós somos pequenos, carentes do Senhor, e nos reunimos aqui para adorá-lo. Recebe-nos e aceita-nos, Senhor, como adoradores. Fala conosco. Tira de perto de nós, do nosso caminho, a mentira, os mentirosos, os falsos, hipócritas, aqueles que envergonham o Evangelho e lutam para envergonhar o nome de Cristo. Limpa-nos das nossas fraquezas, dos nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, e torna-nos dignos de adorá-lo em espírito e em verdade. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus queridíssimos irmãos e irmãs, e oro em e por Cristo Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que amanhã, 31 de janeiro, amanhã minha mãe, se estivesse viva, faria aniversário. Ou é hoje? Acho que é hoje. Hoje, minha mãe, se estivesse viva, estaria fazendo aniversário. Mas ela já partiu. Muito bem, amanhã é ceia. Então eu quero convidar você para você participar da ceia conosco amanhã. Viu? Você é convidado a participar da ceia. Se você acha estranho a ceia desta forma, eu convido você então para participar do culto da ceia e ver como é que é. É ceia normal, é ceia, viu? Vamos abrir a Bíblia, acho que não tem mais nada para falar não, deixa eu ver aqui no caderninho. Não, amanhã é ceia, tudo certinho, se Deus assim nos permitir, né? Deixa eu arrumar aqui. Aí, bom, vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, a igreja, né, que o livro do Apocalipse cita, a igreja de Laodiceia. Colossos ficava ali pertinho. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E ele escreve esta carta enquanto ele estava preso em Roma, né? E ele foi um cofundador desta cidade, desta igreja. Colossos, hein? Vamos deixar isso claro. E Epáfras, que foi um sujeito que foi evangelizado por Paulo.
né? Então Paulo escreve esta carta para que aquele pessoal lá todo conheça mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E Epáfras foi salvo em Éfeso. Ele era de Colossos, estava em Éfeso. E daí ele retorna para sua casa e ali ele funda a igreja de Colossos. E como estava havendo muito problema lá, de muita heresia, nunca foi diferente do que é hoje. Paulo manda esta carta para lá. E a gente vai falar aqui, segunda-feira, também a respeito de Colossos, de aos Colossenses. Esta carta aqui, ela foi escrita para os judeus que moravam em Colossos, porque era uma cidade de gentios. E aí, muito gentil acaba se convertendo lá também em Colossos, mas ela foi escrita para os judeus. E uma das principais afirmações desta carta é que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da nossa vida. Esta carta aqui aos Colossenses, ela vai tratar disso. Jesus é suficiente para a criação, porque ele estava na criação. Ele é o próprio Deus. Está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Jesus é suficiente. Quando diz que ele é suficiente, está dizendo que não precisa de outra coisa ou outra pessoa, tá? Para a nossa salvação. Ele é suficiente para a nossa santificação. Jesus, meus irmãos e irmãs, se eu terminar com esse golinho de café, se não esfria, vira um xarope, né? E hoje a gente vai ter umas batidinhas aí em cima, hein? Falei para vocês, né, que estão arrumando aqui, porque está com vazamento ali. Jesus é tão puro, mas tão puro, que não há nenhum defeito em Cristo Jesus. Esses dias aí, os cristãos ficaram horrorizados, né? Porque engraçado, contra cristianismo não tem preconceito. Só quando algum cristão leva a palavra e diz que as outras crenças são falsas, são crenças a ídolos, e a Bíblia diz que atrás de cada ídolo há um demônio. Não há defeito em Jesus, não há mancha, não há sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro, imperfeição. Não há nada disso em Cristo Jesus.
E no começo dessa semana aqui, os cristãos ficaram horrorizados porque foi feita aí, não sei aonde, não sei a troco de quê, uma performance de um sujeito que se auto-intitula ator, sei lá o que ele é. Para mim ele não é nada disso, mas... E ele se apresentou como Jesus Cristo usando um fio dental. Vocês devem ter visto isso, né? Isso é uma afronta ao cristianismo, é uma afronta ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E ninguém fez nada. Ninguém tomou atitude nenhuma. Os cristãos aí deram uma sapateadinha e ficou por isso mesmo. Porque é assim neste mundo aqui. Se a gente falar alguma coisa verdadeira, né, contra a imagem, contra entidades, tem processo. Quando colocam Deus usando um fio dental, fica por isso mesmo. Mas a carta aos Colossenses mostra, para quem quiser, a grandeza de Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele é tão completo, mas tão completo, que não há outro Deus além dele. Porque não sei quem é Jesus e não sei quem em qual crença. Mentira. Mentira. Não é Jesus. Jesus não tem defeito. Né? Por causa disso que eu citei aqui. Jesus é santo. Jesus salva. Jesus, ele é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Você pode não ter ouro, aquele Bitcoin, né? Você pode não ter essas coisas. Pode não ter dólar, euro. Mas se você tem Jesus, você tem um tesouro que quem não tem Jesus não tem esse tesouro. Por quê? Porque toda sabedoria está em Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Porque Jesus, amados irmãos e queridas irmãs, Jesus, o Cristo, é a plenitude de Deus habitada num corpo humano. Jesus Cristo é Deus num corpo de homem. Colossenses 2:9. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, né? E por ser filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas
para Ele, por Ele e por meio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Que outro pode receber esta honraria máxima e suprema de ter tudo criado por Ele, para Ele e através dele? Só Jesus. Então como é que vai falar que tal entidade representa Jesus? Não representa nada. É falso, é mentira. E eu quero dizer para vocês que esta luta, esta batalha da verdade contra a mentira, ela existe desde que Jesus nasceu aqui na Terra. Na verdade, ela existe desde que Jesus nasceu, contra Jesus, mas ela existe desde o pecado lá no Éden. E as pessoas acreditam. E é isso que a gente faz aqui todos os dias, tentando mostrar. E quando você diz assim, mas eu já aprendi, eu já entendo isso, eu já vi que é assim, então você tem que levar para outra pessoa que continua no engano. Mas é difícil. Não, mas é difícil mesmo. Quem falou que seria fácil? Você acha que é fácil chegar aqui e desconstruir tudo aquilo que está construído na mente da pessoa, muitas vezes através de tataravós, através de famílias, através de tradições? É difícil desconstruir isso. E as pessoas continuam acreditando na mentira, achando que aquilo é que é a verdade. Ela não vai dizer para você que ela não crê em Jesus. Ela crê em Jesus, mas ela crê na entidade tal, ela crê no espírito tal, ela crê no santo tal. Então o Jesus que ela crê não é suficiente para ela, porque ela tem que crer em outras entidades, em outras santidades. Jesus, então, não é suficiente. Se você crê num santo, numa entidade espírita, se você crê que alguém tem poder nas mãos, Jesus não é suficiente, então. Você crê num Jesus fraco, anêmico, raquítico, porque você precisa de outras santidades que suportem você no momento de aflição, no momento de necessidade. Bom dia, Com. Saudade você, viu, Com? Você, do Dori. Então, o trabalho é esse, de levar a verdade, de mostrar que aquilo que na maioria das vezes nós aprendemos através das tradições familiares não é a verdade, né? E esta carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele está falando exatamente isso.
Ele está dizendo que existe um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Mediador. O que é um mediador? Né? Vou falar que nem aquele episódio do Chaves, quando o seu Madruga diz, olha, a própria palavra está dizendo, mas é mesmo aquele que fica no meio. Ele faz a mediação, ele faz o meio campo. Ele pega o que um fala, leva para o outro, explica para o outro, pega o que o outro fala, explica para esse um. É ele. Então, esta carta aos Colossenses, Paulo está dizendo que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Paulo usa assim que ele é o sol que ilumina. Jesus é o médico que cura. Mas eu pedi uma cura aí para uma pessoa e a pessoa não foi curada. A pessoa até morreu. A única coisa que nós temos certeza absoluta e plena, ou melhor, plena e absoluta, é de que a gente nasce e um dia a gente vai morrer. E todos esses relatos de cura da Bíblia, nenhuma dessas pessoas está viva até hoje. Vive até hoje. Jesus fez 30 e poucos milagres relatados na Bíblia. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Cadê aquele vinho? Já foi consumido. Não é? Porque na terra tudo é assim, nada é eterno. Nada é eterno. Tudo aqui tem que passar um dia. E a gente não aceita quando as coisas passam. A gente acha que Jesus deve fazer aquilo que a gente quer, porque a gente quer. Porque a gente foi ensinado assim. O seu tatatataravô aprendeu assim, foi passando, chegou em você, chegou em mim. Ninguém quer perder uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Ninguém quer perder. E quando a gente pede para Jesus e Jesus sabe que aquilo não vai ser feito, a gente discorda da única verdade absoluta que nós temos aqui na Terra. Que tudo que nasce morre. Que tudo que foi criado desaparece. E que quem morreu, quem partiu deste contato que nós temos aqui, não tem como ajudar quem ainda está neste meio. Mas é muito bom, faz bem para a nossa mente pensar que de repente o meu pai, ele está sempre comigo. Seu pai, ele mora com você? Não, meu pai morreu, mas ele está sempre comigo. Está nada. Você está enganado. O seu pai não está com você. Sei lá eu onde seu pai está. Não posso afirmar nada. Então a gente se pega a essas coisas
porque o ser humano sempre gosta de uma muleta. E esses enganadores descobriram isso muito antes de mim e de você. Por causa disso que eles enriquecem, são donos de bancos, donos de emissoras de comunicação, televisão, rádio. E eles dão para cada pessoa a muleta que a pessoa precisa, só que eles cobram. E Jesus, é isso que a gente faz aqui todo dia. Jesus não é muleta. Jesus é o seu suporte, a sua perna, são os seus membros. Jesus não é muleta. A muleta é algo que você usa e todo mundo vê que você está usando aquilo. Você está andando capenga, torto, mancando. Jesus não é isso. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso muro de arrimo. É a coluna. Falar nessas coisas é bonito, é poético, mas não acrescenta muito. Por exemplo, eu ia falar da coluna de fogo que nos defende, mas a gente aqui, a minha geração, a sua, nunca passou, nunca precisou verdadeiramente de ser defendido. Então eu vou usar outro termo. Jesus é o amigo que verdadeiramente conforta. Não é aquele amigo que engana, né? Que fala o que você quer ouvir, que não diz para você, ó, você está errado, você está no caminho, isso não está certo o que você está fazendo. Porque o verdadeiro amigo faz isso, ele encosta em você e diz assim, olha, mas não, tá por aí, não é por aí não, você está fazendo coisas que você vai sofrer amanhã, e eu como seu amigo, eu não te quero sofrendo. Jesus faz isso. Quantas vezes a gente pede as coisas e ele não nos dá? Ele está dizendo, olha, não é para você ter isso do jeito que você quer, da forma que você quer. Esse é o verdadeiro amigo. Este é o amigo que fala a verdade. Se opõe a você e diz, opa, por ser seu amigo, estou esclarecendo. Ah, mas eu não concordo. Mas eu estou lhe esclarecendo. Você não quer concordar? Fazer o quê? Jesus é superior aos anjos. Tem gente que adora anjo. Ai, São Gabriel, anjo não sei o quê. É bobagem. Jesus, quem tem Jesus não precisa dos anjos. Aliás, essa adoração de anjos é uma falsidade, é uma enganação. Anjo da parte de Deus não aceita ser adorado, porque a gente só adora a Deus. E o anjo da parte do Senhor, ele não aceita adoração, porque ele sabe que só Deus deve receber a adoração. Então o anjo que aceita a adoração, que aceita a vela, não é da parte do Senhor, pode ter certeza disso. Você pode até não concordar comigo hoje, mas um dia, não sei onde, você vai dizer, pô, aquele cara lá falou isso para mim e eu não botei fé. Jesus é superior a qualquer sujeito da Bíblia. Moisés, Josué, Melquisedeque. Jesus é superior.
Jesus é superior e infinitamente superior, porque venceu, derrotou na cruz do Calvário. E só Jesus fez isso. Nenhum santo fez isso. Eu não estou desdizendo, não estou desdizendo, eu estou sim, eu não estou menosprezando. Eu estou mostrando para você a diferença. Que entidade venceu Satanás na cruz do Calvário? Então, é mentira que ele tem poder, essa entidade, aquele santo. É mentira, então, que ele tenha poder contra Satanás. Só Jesus venceu a morte. Jesus é superior a Satanás. Aliás, por ter vencido a morte, ele é mais forte do que a morte. Você falou que todo mundo morre. Sim, mas aqueles que estão em jeito... Você falou que tudo morre, tudo desaparece, tudo se desfaz, e é verdade. Só que aqueles que morrem em Jesus vão para junto de Jesus. Quem não morre em Jesus, quem morre correndo atrás de anjo, de entidade, não vai para Jesus. Mas porque é isso que Jesus ensina. Jesus é o primeiro e o último. Por que eu não entendo? Ele é o último, Ele é o infinito. Quando diz que ele é o último, ele diz que ele é o infinito. Quem criou Jesus? Como homem, eu vou dizer para vocês, foi o próprio Deus. Numa ação miraculosa, Maria fica grávida de um ser humano. Como homem, o próprio Deus. Mas como Deus, ele não tem, ninguém criou, nada criou. Então, quando a gente fala determinadas coisas, as pessoas não querem entender, em função das tradições que elas já têm enraizadas, Ninguém é mãe de Deus. Porque alguém, para ser mãe de Deus, vai ter que ter um pai. Então, quem que é o pai de Deus? Deus Todo-Poderoso, entenda isso. Eu não estou menosprezando a sua fé, eu estou tentando, na minha insignificância, mostrar para você coisas que são verdadeiros descalabros, quer dizer, não tem jeito. O Senhor Todo-Poderoso, quando Maria ficou grávida, numa ação miraculosa, Deus não veio aqui na terra, se deitou com Maria, teve relação sexual com Maria e engravidou Maria. Não foi assim. Foi algo milagroso. Mas Deus a própria Bíblia esclarece que Deus é Espírito. Espírito. Não tem sexo. Espírito não precisa ser homem ou mulher. Por que existe macho e fêmea? Porque Deus criou assim. Por que Deus criou o macho e fêmea? Para procriação. Para que o macho fecundasse a fêmea e daí fosse criando uma população de machos e fêmeas. E nós chegássemos nos tempos que nós estamos hoje, com tanta gente, tanto macho e tanta fêmea. Então, se Deus não copulou
não coabitou com Maria, Maria é a mãe de Jesus. E quem é o pai de Deus? Ninguém. Não existe. No mundo espiritual não existe macho e fêmea, porque não há necessidade deste cruzamento, desta união para que se gere um outro espírito. Os espíritos não surgem, não são criados, porque se cruza dois espíritos, um espírito macho e um espírito fêmea. Então é errado dizer Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Jesus, homem. Como é que surgem espíritos, então? Deus os cria. Ou os criou, ou isso ninguém sabe. Existem muitas teses, teorias a respeito, mas ninguém sabe, na verdade. Porque nós não conhecemos este Deus, não há impossíveis. Ele é o Senhor dos exércitos. O que a gente sabe de exército? Não sabemos nada. Aqui a gente sabe de milícia. Aqui a gente sabe de gangue. Não é? E sabe pouco ainda. Muito pouco. Que, como diz um sujeito aí, que deveria estar preso e está solto, o grosso a gente não sabe. Mas o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. E vamos encerrar, porque o nosso tempo já... Ele é o soberano. Ele é o único Deus, não há outro Deus. Pare de procurar deuses. Não existem. Existem os deuses que o homem cria. Buda, mas não sei quem, Alá, é tudo criação do homem. O Senhor é Deus. Glórias a maravilhoso Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.